Chegamos à conclusão, então, do assunto da aula de hoje. No caso contínuo, como que a gente vai trabalhar? Então, no caso contínuo, é importante reforçar que a gente conhece a função f. Então, a minha função é f contínua no intervalo AB, e a gente quer minimizar a área da curva dada por φ de x menos f. Porque a gente vai reescrever a função f como a função φ. A gente vai aproximar a f pela φ. Por quê? Porque a φ é mais simples, porque a φ tem certas vantagens na hora de fazer algum cálculo, ok? Bom, se eu quero minimizar a área da curva, eu preciso calcular essa área da curva. E o cálculo de uma área de curva, ou a área sob a curva, né? Aqui é sob, não sobre. Né? Sob, é embaixo da curva. O cálculo da área sob a curva, ele vem do conceito de integral. Então, o que lá a gente tinha um somatório, né, de umas funções, aqui a gente vai ter a integral dessa função, né? Se no discreto era somatório, aqui vira a integral. Então é a integral do quadrado do desvio. Tá? Veja que é o mesmo desvio, né? Do mesmo jeito que eu escrevia. A diferença é que agora, ao invés de eu ter o xk, né, o φ de xk, f de xk, como eu não vou variar ponto a ponto, eu vou variar dentro do intervalo, é o φ de x, f de x, dx. Certo? E aí eu vou integrar essa função em relação à variável x. Beleza? O que acontece? Né? Essa função a gente já viu que é a φ toda aqui escrita, menos essa, quadrado. E a gente vai fazer as derivadas parciais dessa função, da mesma maneira que a gente fez da f, né, de α1, α2, αn. Aqui a gente tem a função q de α1, α2, αn. A gente vai fazer as derivadas parciais e buscar que elas sejam nulas, vai impor essa condição, porque o que a gente quer são os pontos extremos, né, os pontos de inflexão dessa função. E aí a gente cai então nessa situação aqui, muito parecida com o caso discreto, tanto é que eu não vou aí gastar tanto tempo demonstrando, tá? Mas a derivada de um u ao quadrado é 2u vezes u', então de novo aqui o 2 veio para frente, o u vezes a derivada do u', né? A derivada de tudo isso daqui em função da variável referencial αj, então fica gj aqui. Mesma coisa. O que fica aparecendo agora é o dx aqui, porque eu estou trabalhando uma integral, tá? De a até b dentro daquele intervalo que ela é contínua. De maneira análoga ao que a gente já fez anteriormente, não vou pôr todo o desenvolvimento aqui, mas de maneira análoga a gente vai cair num sistema de equação, certo? Então olha lá, eu tenho aqui faltou os colchetes, mas acho que ficou claro também, né? A integral de g1, g2 dx, de a até b, vezes o α1. Vê que eu tirei o α1 da integral, porque ele, como eu estou integrando em relação a x, o α1 ele não é a variável de referência, ele cai fora aqui, né? Ele é uma constante para essa integral. Aqui é a integral de g2, g1, ou g1, 2, vezes α2, até chegar na integral de gn, g1, dx, vezes αn, e igual à integral de f vezes g1, dx. Beleza? Mesma coisa aqui na segunda linha até a enésima linha. Ou seja, é um sistema muito parecido, o que muda é que o que era somatório, de ponto a ponto, agora vira integral dentro de um intervalo. Se no somatório eu tentava diminuir os desvios, na integral eu tento fazer com que esse desvio seja uma função que tenha a curva mais próxima possível do eixo x, mais próximo possível de zero, porque eu estou reduzindo esses desvios. Tá entendendo? Então vamos lá. Imagina que eu quero pegar a função f de x igual a e na menos x, definida no intervalo 1 a 3, ou seja, ela é contínua dentro do intervalo de 1 até 3. E eu quero usar o método dos mínimos quadrados para aproximar isso a uma reta. φ de x igual a α1 mais α2 de x. Então eu já sei de antemão que eu quero aproximar isso para uma reta. Beleza? Vamos lá. O G1
é 1, o G2 é x. Igualzinho ao exemplo anterior. Sempre que eu quiser trazer para uma reta, a minha função G1 é uma função constante e a função G2 é a função identidade de x igual a x. E agora, então, eu vou escrever o meu sistema. Tenho duas equações, duas incógnitas. Então, integral de 1 até 3, que é o meu intervalo, de 1 a 3. De 1 até 3 de G1, G1. De 1 até 3 de G1, G2. De 1 até 3 de F, G1. De 1 até 3 de G2, G1. Professor, esse aqui são iguais? São, novamente. Novamente, sisteminha simétrico. Tá? Integral de 1 até 3 de G2, G2, vezes alfa 2, até a integral de 1 até 3 de F, G2. E para eu conseguir fazer essas integrais, eu vou trocar essas funções pelo que elas realmente são. Então, G1, onde está G1 de x, eu vou colocar 1. Onde está G2 de x, eu vou colocar x. E onde está F, eu vou colocar e elevado a menos x. Então, ficou algo mais ou menos assim. Correto? Aqui eu tenho 1 vezes 1, que é 1 mesmo. 1 vezes x, que é x. X vezes 1, que é x. X vezes x, que é x ao quadrado. Então, eu tenho integral de 1 dx vezes alfa 1. Integral de 1 até 3 de x dx vezes alfa 2. Integral de n a menos x de 1 até 3. Né? Integral de x dx vezes alfa 1. Integral de x ao quadrado dx vezes alfa 2. E integral de x vezes n a menos x dx. Lembrando que isso aqui, você tem que lembrar da regrinha lá da integral de u vezes v. Ok? Integral do produto. É importante você lembrar as regras de integração, derivação, elas são usadas aqui. Você fica à vontade também para usar uma tabela de derivadas, de integrais, tá bom? Beleza, como é que vai ficar então? Né? A integral de 1 é a incógnita x, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, a integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, a integral de n a menos x vai ser menos n a menos x, só vai pôr um sinal negativo na frente. E esta última integral aqui, que é do produto, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai ficar menos n a menos x, que multiplica 1 mais x. Na verdade, isso daqui, né, tinha ficado menos n a menos x, menos x vezes n a menos x. Tinha dado isso aqui. Aí eu coloquei o n a menos x em evidência, o menos n a menos x em evidência. Beleza? Só que é uma integral definida, então, por isso que eu não pus as constantes, eu não pus x mais constante, x ao quadrado sobre 2 mais constante. Porque se ela é definida, eu vou variar de 1 a 3, basta fazer então x igual a 3 menos x igual a 1, x igual a 3 menos x igual a 1, e assim por diante. Então eu vou ficar com 3 menos 1 alfa 1, 3 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2 vezes alfa 2, menos n a menos 3 menos n a menos 1. Na segunda equação, 3 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2 vezes alfa 1. 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3 vezes alfa 2. E menos e elevado a menos 3 que multiplica 1 mais 3. Menos e elevado a menos 1 que multiplica 1 mais 1. Beleza? Só calcular, gente. É lógico que isso aqui vai dar número irracional. Professor, posso escrever tudo em função de e? Pode. Posso já fazer um arredondamento? Pode também. Você vai ver que se eu vou fazer um arredondamento, eu já vou optar por um número grande de casas decimais para não cair num erro de arredondamento muito bizarro. Tá? Então, fazendo as contas aqui, 3 menos 1 é 2, certo? 9 meios menos 1 meio é 8 meios, vai dar 4. Aqui também 4. E aqui, 27 terços menos 1 terço vai dar 26 terços. Vai cair nesse sisteminha aqui. Aqui eu já calculei e joguei 5 casas decimais, que é para não dar nenhum erro bizarro de arredondamento. E aí você resolve. Aí você pode usar o método que você quiser, Kramer, Gauss, resolve o sistema. Eu cheguei aqui nesses alfas, aproximadamente, tá? Então o alfa 1 é 0,45775 e o alfa 2 menos 0,14936. Valores aproximados. Então minha função φ de x, ela tem essa
forma. Essa é a definição. Então, é uma função afim e é a função que melhor vai aproximar no intervalo de 1 a 3 essa função exponencial. Vamos ver isso no gráfico, vamos ver o ajuste, né? Olha aqui, de 1 a 3. Você olha aqui parece, nossa, que desvio absurdo. Mas se você comparar daqui até aqui, vê que elas estão muito próximas realmente. Inclusive, eu fiz aqui a construção da curva da diferença, tá? E você vai ver isso aqui, ó. Φ de x menos f de x. Vê que ele está aproximadamente aqui nesse intervalo. Está muito próximo do meu eixo x. Então, você vai calcular a área sobre a curva, vai ter só esse pedacinho aqui bem estreitinho e esse pedacinho aqui. Ou seja, é a melhor aproximação que a gente consegue. Beleza? Esse é o método dos mínimos quadrados, usado então para ajuste de curvas, seja no caso discreto, onde a gente conhece ponto a ponto, ou no caso contínuo, onde a gente tem uma função, mas quer escrever por uma outra função mais simples. Certo, pessoal? Nos vemos na aula síncrona então. Um abraço.